professora Camila, vou lecionar a disciplina de Geografia para o primeiro ano do Colégio Emaús. Sigam as orientações na hora de assistir sua videoaula. Separe um lugar tranquilo da casa de vocês, de preferência com mesa para vocês colocarem os materiais. Preste bastante atenção que a nossa aula já vai começar. A nossa disciplina é a disciplina de Geografia. E eu vou fazer nossa chamada, mas antes, turma, vamos fazer a nossa oração para agradecer por mais um dia? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigada pelo dia de hoje e pela nossa aula. Abençoe a nossa mente para que assim possamos aprender. Abençoe também a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Terminamos a oração? Então agora é hora da nossa chamada. Vou falar o nome de vocês e vocês respondem presente aí, tá bom? Vou começar então. Ana Sara, Beatriz, Esther, Gustavo, Júlia, Kaique, Camille, Laís, Letícia, Lívia, Miguel, Rafaela, Rebeca e Sofia. Estão todos bem? Já estão prontos aí para nós iniciarmos a aula de hoje? Então vamos começar. Nós vamos falar hoje sobre um tema novo, que é trânsito. Vocês sabem o que é trânsito, o que significa a palavra trânsito? Já dei uma dica aí para vocês. Olha aqui essa imagem, de vários carros, muitos carros nas ruas. Então nós vamos aprender mais sobre o que é o trânsito, as suas regras, a questão da segurança no trânsito. Então vamos começar. Nós vamos começar agora sobre o que significa, a palavrinha trânsito, que significa qualquer passagem de um lugar para o outro. Pode ser também o movimento de veículos e pedestres, como está aparecendo aqui. E vem do verbo transitar, que é o mesmo que percorrer, andar, caminhar. Então, quando eu falo sobre o trânsito, quer dizer sobre a passagem, se locomover de um lugar para o outro. É o movimento de tudo, das pessoas, dos veículos. Então, é justamente isso que nós temos no trânsito. Observe aqui ao lado. Vários carros, pessoas andando de um lado para o outro, atravessando. Então, isso é o trânsito que nós vemos todos os dias. Vamos ver o que mais tem a respeito do trânsito. Coloquei aqui o que significa a palavrinha pedestre. Vocês já ouviram falar sobre a palavra pedestre? Significa pessoa que anda a pé. Então, quando nós andamos pela rua, nós somos os pedestres. Então, olha aqui o exemplo das pessoas atravessando na faixa. Tem um outro aqui andando também. Então, quando nós estamos caminhando, nós não estamos em um automóvel, nós somos os pedestres. Além do pedestre, turma, no trânsito, nós vemos também o motorista. E quem é o motorista? O motorista é a característica de algo ou alguém cuja capacidade permite conduzir automóveis. É a pessoa que conduz os automóveis, os carros, a moto, os caminhões. Então, o motorista é o condutor dos carros, igual está aqui na imagem, que tem o motorista conduzindo o seu automóvel. Temos o motorista, então, o pedestre, o motorista, o ciclista. Quem sabe quem é o ciclista? É aqui, o que anda de bicicleta. Então, ele é chamado de ciclista, ou o que se dedica ao ciclismo, que é uma espécie de esporte, que também anda de bicicleta. Então, o ciclista deve andar com seus equipamentos de segurança, que depois nós vamos ver nas próximas aulas. Ele tem um espaço específico para andar na rua,
O correto é ele andar no espaço que é destinado a ele para não correr nenhum risco de acidente. Então, o lugar correto do ciclista andar se chama ciclovia. Então, a ciclovia é um espaço destinado especificamente para a circulação de pessoas que utilizam a bicicleta. Então, com certeza aí vocês já devem ter visto, se não observaram ou não viram, peço o pai e a mãe depois para mostrar para vocês que com certeza perto da casa de vocês deve ter uma ciclovia, que é esses espaços aqui, turminha, ó, geralmente é uma faixa vermelha, tem as placas, as marcações aqui com o desenho de bicicleta, que é onde as pessoas que andam de bicicleta, né, os ciclistas, podem andar tranquilamente e não ficar no meio dos carros. Então, esse espaço que a gente pode andar de bicicleta se chama ciclovia. Além da ciclovia, temos também aqui, ó, o significado de rua. O que é uma rua? É uma via pública urbana repleta de casas, prédios e muros. Então, ela fica na cidade, não é? Se ela é uma via pública, pública é que todos podem passar, podem usufruir. E quando nós falamos urbana é que está na cidade e ela tem casas, tem prédios, muros. Esse espaço público que nos dá, ó, o direito de ir e vir, ou seja, nós temos liberdade para ir e vir quando nós estamos na rua, porque a rua é pública. É um espaço nessa via por meio do qual os automóveis podem transitar. Então, a rua, né, é feita também para o trânsito dos automóveis. Então, tudo isso aqui são significados da rua. É tudo que nós podemos fazer na rua. Existem dois tipos de ruas, turma. As ruas paralelas e as transversais. Olha aqui para vocês verem, olha, a paralela é aquela assim, ó, que é retinha. Ela não tem nenhum cruzamento, nenhuma interferência. São duas ruas, uma paralela à outra. Já a rua transversal, ela tem cruzamentos, ela cruza uma na outra. Então, ela é chamada de transversal. Então, vamos falar sobre, primeiro, a paralela, que eu acabei de mostrar para vocês. As ruas paralelas estão sempre, ó, lado a lado, por isso elas são chamadas de paralelas. Então, vocês estão vendo que uma rua não corta a outra, elas ficam uma ao lado da outra. Agora, vamos ver as ruas transversais. Nas ruas transversais, as linhas retas se cruzam. Uma linha atravessa a outra. Por isso elas são chamadas de transversais. Então observe aqui o desenho. Eu tenho uma linha reta e eu tenho outra linha aqui no meio, cruzando a minha reta. Então ela é chamada de transversal, que são quando as linhas retas se cruzam. Bem tranquilo de guardar, não é? Os dois tipos de ruas. Além disso, vocês já ouviram falar sobre quarteirão? Quando uma pessoa fala assim, você pergunta, eu quero ir em tal lugar. Aí a pessoa fala assim, fica a 2 quarteirões daqui. Não fica longe, fica a 1 quarteirão ou a 2 quarteirões. Você sabe o que significa o quarteirão? É um conjunto de casas ou de prédios limitado por ruas. Então, é um espaço que geralmente é chamado de quarteirão. Ele pode ter a forma de um quadrado, de um retângulo ou até mesmo de um triângulo. Então, um quarteirão é um conjunto de casas e prédios, é um espaço que é delimitado. Então, por exemplo, eu tenho um quarteirão aqui, aí se eu fizesse outras casas aqui mais à frente, eu teria outro quarteirão. E por aí vai. Então, o quarteirão é um conjunto de casas, de prédios, e ele é limitado, ó, pelas ruas. Agora vocês já entenderam o que é um quarteirão? Então, tá bom. Trouxe uma curiosidade bem legal aqui para vocês.
Vocês sabiam que no Brasil, há muitos e muitos anos atrás, as ruas não tinham nome? Pensa hoje tudo tem nome, todas as ruas têm nome, as casas têm número. Então, quando nós precisamos receber uma conta, de água, de luz, chega certinho lá no nosso endereço. Mas antigamente não havia nome nas ruas, número. Como será que as pessoas, conseguiam receber as suas correspondências, a visita de outras pessoas que não sabiam aonde aquela pessoa mora? Então, turma, olha que interessante. As casas eram muito parecidas e elas também não tinham números. Então, muitas ruas eram chamadas pelo nome do seu morador mais antigo ou mais importante. Então, aproveitava-se, a pessoa que morava naquela casa, geralmente era uma pessoa ou conhecida ou era muito importante, que tinha dinheiro. Então, todos conheciam por causa da pessoa, por onde ela morava e pelo nome dela. Não era nem pelo número da casa e nem pelo nome da rua, porque não tinha. Era mais fácil conhecer os moradores, pois as cidades eram menores, então tinham poucas pessoas que moravam nos bairros. Era mais tranquilo de identificar. Então, olha um exemplo aqui de como que eles procuravam determinada pessoa. Eles falavam, por exemplo, a rua em frente é de João Paes, ou a rua que desce das de Bento Viegas para a casa do capitão Diogo Bueno. Então eles usavam o nome dos moradores, das pessoas da casa, para poder se direcionar e saber para onde que eles tinham que ir. Bem legal, né? E aqui tem imagens de como eram os bairros antigamente, bem assim vazios. As casas eram mais afastadas umas das outras, muitas ainda nem tinham asfalto, as ruas eram de terra em alguns lugares. O trânsito aqui, olha, para vocês verem, quase não tinha carro, pouquíssimos transportes nas ruas. Então isso é um pouquinho de como era antigamente, o trânsito e os bairros, onde as pessoas viviam. Aqui tem outra foto do trânsito antigamente, aqui é bem do trânsito, tem bonde, tem alguns carros, as pessoas andando. Não existia faixa de pedestre para as pessoas atravessarem com segurança. Então, muitas vezes as pessoas andavam no meio dos carros, isso em 1930. Então, em 1930, as placas de trânsito começaram a ser implementadas no Brasil, isto é, depois dos carros. Então, foi em 1930 que começaram a colocar as placas de trânsito. Isso foi só depois que já tinham os carros que eles começaram a sinalizar o trânsito, as ruas. E em 1954, o bafômetro foi inventado, mas não tem muito tempo que ele chegou ao Brasil. Vocês conhecem, já ouviram falar sobre o bafômetro? Pois é, nós vamos ver sobre ele na próxima aula. Quem já conhece aí, segura que depois nós vamos ouvir falar dele. Quem ainda não conhece vai ficar sabendo também o que é o bafômetro. Mas ele serve para medir, o nível de álcool que uma pessoa tem no sangue, se ela bebeu muito ou não, se ela dirigiu bêbada. Então, o bafômetro é para isso, mas nós vamos ver sobre ele na próxima aula, tá bom? Mas em 1954 que ele foi inventado, ele já tem muitos anos. Aqui, turminha, eu coloquei uma foto da nossa, do nosso trânsito, da nossa cidade antigamente e hoje em dia, para vocês compararem. Então, antigamente, como eu falei com vocês, as ruas eram vazias, haviam pouquíssimos automóveis, a maioria das pessoas não tinham dinheiro, não tinham condições de comprar um carro como é hoje. Hoje o carro se tornou algo muito popular, a moto também. Então hoje é muito mais fácil você tirar sua carteira de motorista, você comprar o seu automóvel, mas antigamente era muito difícil tirar uma carteira, comprar um carro era muito caro. Então as ruas eram bem vazias, poucas pessoas que tinham acesso aos meios de transporte. Agora olha que hoje em dia as ruas estão
lotadas de carros, não é verdade? Tem hora que nós estamos no trânsito e o trânsito não anda de jeito nenhum, porque é um fluxo muito grande de pessoas em vários carros. Então, olha a diferença. Hoje o acesso aos transportes é muito fácil, a maioria das pessoas tem carro. Então, perceberam a diferença do trânsito de antigamente para o trânsito de hoje em dia? Então, observem aí as duas imagens para vocês perceberem todas as diferenças de um para outro. Nós estamos chegando ao final da nossa aula. Nós vamos continuar falando sobre o trânsito nas próximas aulas, mas eu vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem. Eu quero que vocês façam um passeio no quarteirão da sua casa e respondam as perguntas de acordo com o que você observou. Então, observa aí próximo à sua casa, à sua rua, o quarteirão aí, dá uma volta com o pai, com a mãe e responda. A número 1. As ruas e as calçadas estão bem conservadas? Então, observe as ruas, o passeio, as calçadas, se estão quebrados, se estão estragados ou não, se estão em estado perfeito, em perfeito estado, se está tudo arrumadinho. E me conte se estão ou não estão bem conservadas. Além disso, na número 2, responda. Existem mais casas ou mais prédios? Observe aí e responda. A número 3. Quais são os comércios que existem no seu quarteirão? Então, observe se tem padaria, se tem igreja, supermercado, se não tem, se tem escola, e escreva aí na número 3. A número 4. Passam muitos automóveis na sua rua? Então, responda se passam muitos, se não passam. E por último, a número 5. Faça um desenho representando o trânsito nos dias de hoje. Então, como você vê o trânsito nos dias de hoje? Então, faça o seu desenho aí. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Então, bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.